Seja bem-vindo a mais um Jonas Cast e hoje eu vim falar um pouco sobre as inteligências artificiais que eu utilizo, as IAs que eu utilizo e como que eu utilizo cada uma delas, beleza? E em um mundo onde tem uma infinidade de inteligências artificiais, uma infinidade de IA, é até meio contraditório falar se tem alguma melhor ou pior do que a outra, porque são muitas inteligências artificiais e cada uma com uma função em específico. E como eu utilizo a IA no meu dia a dia, eu vou falar as que eu utilizo. Acredito que tem várias opções melhores, porém eu estou trazendo as opções que eu particularmente utilizo. Beleza? Então, para questionamentos e devido à memória que a IA tem, a primeira IA que eu gostaria de falar para vocês é o ChatGPT. Eu utilizo bastante o ChatGPT no modo de conversa avançada, de voz avançada. Por quê? Porque eu utilizo para aprender inglês, para praticar inglês e também para levantar alguns questionamentos. Eu gosto do ChatGPT porque ele armazena as informações que você passa para ele. Então, eu gosto do Learning Machine Learning do ChatGPT. Por quê? Porque ele tem a capacidade de criar uma persona do chat, baseado na sua persona das coisas que você mostra para ele. Ao contrário, por exemplo, do Gemini, que ele tem um pouco de dificuldade para reunir informações. Agora, em relação a IA que eu mais utilizo é o ChatGPT e a segunda é o Gemini. Mas eu vou colocar como todo ecossistema do Google, que tem o Google Studio, o Notebook LM, o Google Notes e o Gemini. E fora as extensões que você consegue utilizar dentro do Gemini. Então, eu gosto de utilizar o ecossistema Google e é o que eu pago atualmente, porque o ecossistema Google ele oferece não só a IA, mas ele também oferece algumas gigas ali no Google Drive. E aí eu tenho como preferência, né? É um pouco mais de vantagem. Mas em questão de reunir informações e buscar as coisas na memória, eu prefiro o ChatGPT. Para reunir estudos e materiais que eu considero interessante, eu utilizo o Notebook LM. Mas também tem outros, tem humanos e tem outros aí, eu não sei de todos, mas eu acho que o que eu mais utilizo é o Notebook LM. E para planejamento, eu utilizo o Google Notes. Beleza? E acredito, sendo sincero para vocês, eu não vou clicar em pautas como, por exemplo, a Vibe Coding é uma IA melhor para Vibe Codar do que a outra, porque eu não entendo muito disso. Eu não utilizo muito. Eu utilizo mais a IA para o meu autodesenvolvimento e também para melhorar o meu dia a dia, o meu trabalho e a minha performance. Então, como por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante é estudar inglês. E eu estudo inglês com todas as IAs que eu mencionei aqui, porém eu dou preferência de mais uma do que a outra, mas eu utilizo todas. E a grande questão é, eu não vim para dizer se uma IA é melhor do que a outra, a intenção é fazer com que você utilize a inteligência artificial para melhorar o seu dia a dia e o seu autodesenvolvimento. Por exemplo, uma situação que eu utilizo no meu dia a dia, que é no transporte. Para ir para o trabalho eu levo em torno de 1 hora, 40 minutos para ir para o meu trabalho. E nesse meio tempo, quando eu não estou ouvindo alguma coisa, eu vou lá e coloco no voz avançada, por exemplo, do ChatGPT, e fico praticando inglês, fico perguntando sobre geopolítica, sobre atualidade, filmes, filosofia e qualquer assunto que eu acho interessante. Ou seja, seria alguma coisa que eu poderia estar perdendo tempo
E, querendo ou não, é um tempo perdido, entre aspas, porque é um tempo de transporte. Eu estou otimizando esse tempo praticando com a IA. Outra coisa que eu acho muito interessante é o fato da IA reunir as informações conforme você está falando. Então, você consegue fazer algumas atividades ao mesmo tempo e depois acrescentar tudo isso numa IA e pedir para que ela dê um feedback, junte todas as informações e reúna tudo isso em uma informação só, em um único material, por exemplo. Então a questão é utilizar a inteligência artificial como uma extensão da sua linha de pensamento, não como algo que responde essa questão da faculdade para mim e aí eu nunca mais entro na IA. Não. É uma questão de você pegar e realmente fazer questionamentos inteligentes. Eu não vou dizer, pega e fica questionando sobre um texto, não. Pega algum fundamento que você considera interessante, algum fundamento que você fala, nossa, isso aqui é algo muito interessante. Por exemplo, a história do Brasil. Aí tem a história do Brasil do Laurentino Gomes, tem a história do Brasil do poxa vida, tem tanto autor que eu não lembro o nome de todos. Mas aí tem vários livros de história do Brasil, vários escritores, e aí você pode questionar a respeito disso. Já parou para pensar sobre isso? Então, eu acho muito importante fazer isso. Outra coisa que eu acho muito interessante é livros. Sim, livros. Se você está sempre lendo e você quer prestar mais atenção, pega um livro que você acha interessante, lê 30 páginas desse livro, coloca para conversar sobre esse livro com a IA. E aí você vai estar aperfeiçoando esse conhecimento. Ou então você aprende alguma coisa nova e aí você volta para a IA e começa a realmente conversar com a IA sobre esse determinado conhecimento. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. É mais para a gente utilizar a IA como uma ferramenta, como uma extensão da nossa linha de pensamento. Beleza? Então eu fico por aqui. Obrigado por estarem acompanhando. E eu vou trazer alguns cortes nos próximos vídeos. E no Instagram também. E em outras redes sociais também. Beleza? Então eu fico por aqui. Muito obrigado por estarem acompanhando. Obrigado por estar assistindo esse vídeo. É muito importante para mim que pelo menos esteja ajudando pelo menos uma pessoa esses vídeos, beleza? Obrigado. Fiquem com Deus.